Você sabia que a quimbanda é uma das tradições mais antigas e mal compreendidas do Brasil? Muitos associam apenas a ideia de magia ou mistério, mas na verdade ela carrega uma sabedoria ancestral ligada aos Exus e Pombagiras. Laroyê a todos! E hoje vamos mergulhar nesse universo fascinante para entender como essa religião se formou e por que ela merece ser reconhecida. Pontos curtos. A quimbanda brasileira é uma religião de matriz afro, autônoma e estruturada, frequentemente envolta em preconceitos e equívocos propagados pelo senso comum. Sua origem remonta ao contexto urbano brasileiro, onde se consolidou como uma prática espiritual centrada no culto a entidades conhecidas como Exus, espíritos de energia masculina, e Pombagiras, sua contraparte feminina, figuras que atuam como mensageiros, conselheiros e protetores espirituais. Essas entidades estão associadas à ancestralidade e à chamada linha da esquerda da magia, uma esfera voltada à justiça, à resolução de conflitos terrenos e ao equilíbrio das energias, longe de qualquer ligação com forças demoníacas, como ainda supõem muitos. Ao contrário da visão distorcida de que a quimbanda seria uma prática de satanismo ou diabrura importada de outras culturas, ela se configura como uma tradição espiritual com identidade própria, de raízes profundas nas culturas africanas de matriz banto, sobretudo nas etnias de Angola e do Congo. Essa conexão com o universo banto se reflete em seus símbolos, cantos, oferendas e cosmologia, que foram trazidos pelos povos escravizados e adaptados ao contexto colonial e urbano brasileiro. Ao longo do tempo, códigos ritualísticos e práticas espirituais foram recriados em solo brasileiro, preservando os fundamentos filosóficos e espirituais africanos, ainda que sincretizados com elementos locais e até mesmo europeus. O pesquisador Ney Lopes, referência nos estudos afro-brasileiros, esclarece que quimbanda é uma palavra da língua portuguesa originada do quimbundo quimbanda, língua do tronco linguístico banto, o que comprova sua origem diretamente ligada ao idioma e à cultura dos povos africanos que vieram para o Brasil. A própria terminologia das entidades reforça essa ancestralidade. Por exemplo, o nome Pombagira deriva do termo quimbundo Pambu Ngila, que significa guardião dos caminhos, uma entidade sagrada venerada em nações bantas como Angola e Congo. Assim, a quimbanda brasileira é fruto de um processo profundo de resistência, reconstrução e reinvenção religiosa, surgido do cruzamento entre tradições africanas e o cenário colonial brasileiro. Com isso, constituiu-se como um sistema ritualístico original e consistente, que, embora possua pontos de contato com outras religiões afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé, mantém identidade e fundamentos próprios, revelando uma rica complexidade espiritual e cultural. A raiz histórica da quimbanda está profundamente entrelaçada com as tradições espirituais dos povos banto, especialmente aqueles oriundos da região que compreende os atuais territórios de Angola e Congo. Esses povos foram amplamente traficados para o Brasil durante os séculos de escravidão, trazendo consigo um vasto acervo cultural, filosófico e religioso que se enraizou em solo brasileiro, especialmente no litoral e nas zonas urbanas em formação. Termos como quimbanda, umbu, pombo, girela e outros não são simples palavras rituais. São fragmentos vivos de línguas como o quimbundo e o kikongo, que carregam séculos de significado. Na África Central, o quimbanda era o sacerdote, feiticeiro, curador ou adivinho, figura central da comunidade banta, responsável pelo equilíbrio espiritual e material do grupo. Ao chegar ao Brasil, essas figuras e conceitos foram reconfigurados e ressignificados diante das novas condições de opressão, resistência e mistura cultural. Essa herança banto, rica e complexa, acabou por se entrelaçar com outros elementos presentes no Brasil colonial, como práticas espirituais dos povos indígenas, o catolicismo popular imposto pela colonização e o espiritismo kardecista que se popularizou a partir do século XIX. No sul do Brasil, por exemplo, o batuque, uma religião afro-gaúcha de forte influência angolana, desempenhou um papel importante na formação da quimbanda como a conhecemos hoje. Relatos e estudos indicam que os cultos afro-gaúchos preservaram muitas concepções cosmológicas e práticas, diretamente ligadas às origens africanas,
como os rituais de iniciação, oferendas, uso de pontos riscados e a invocação de entidades ligadas aos caminhos, cruzamentos e forças da natureza. Ao contrário da concepção mais sincrética que caracteriza a Umbanda em muitos centros urbanos, a Quimbanda se estruturou como uma via espiritual distinta, de viés mais direto, sem o filtro moral cristão tão presente nas religiões alinhadas ao espiritismo europeu. Estudos de campo realizados por antropólogos e religiosos mostram que a experiência do sagrado na Quimbanda não está subordinada aos valores morais ocidentais, mas sim enraizada em uma lógica africana, onde a espiritualidade é antes de tudo funcional, comunitária e voltada à resolução de questões concretas da vida. A religião cresceu de forma mais organizada entre as décadas de 1950 e 1960, especialmente no sul e sudeste do Brasil, onde já existiam terreiros banto que cultuavam exus e entidades conhecidas como povo de rua, notadamente espíritos de pessoas negras, marginalizadas e perseguidas historicamente, que passaram a ocupar um lugar central nos ritos quimbandeiros. Com o tempo, essas práticas se consolidaram e deram origem a templos dedicados exclusivamente à Quimbanda, nos quais exus e pombagiras são tratados como forças arquetípicas e entidades autônomas, com hierarquias, assentamentos e códigos próprios. As influências do Congo e Angola estão presentes tanto nas oferendas quanto nas concepções de destino, magia e poder. Um bom exemplo disso é a figura da pombagira, ou pombagira, que remete diretamente ao conceito de Nzila. A encruzilhada banta, espaço de transformação, escolha e passagem espiritual. Já o Exu, frequentemente associado ao panteão iorubá, foi reinterpretado na Quimbanda não como uma divindade orixá, mas como espírito de antepassados ou de antigos escravizados libertos, cujas características, irreverência, inteligência, astúcia, levaram a serem chamados de Exus. Como observa Pierre Verger, na África, o Exu iorubá era o guardião dos templos, das casas, das cidades e das pessoas. Mas na Quimbanda brasileira, essa figura foi descolada de sua origem orixá e adaptada à lógica espiritual banto e popular. Assim, apesar das constantes confusões conceituais, os cultos quimbandeiros guardam maior afinidade com a cosmovisão bantu, que valoriza os inquices, forças da natureza, os ancestrais, os curadores e os guias espirituais, do que com a teologia iorubá mais estruturada em orixás, como se vê no candomblé. Essa herança bantu é o alicerce invisível, mas vivo da Quimbanda, sustentando sua prática até os dias de hoje como um sistema ancestral de poder, cura, comunicação espiritual e justiça. Tipos e vertentes da Quimbanda A. Quimbanda, ao longo de sua consolidação como prática religiosa independente no Brasil, desenvolveu diversas vertentes e formas de expressão. Essa multiplicidade reflete não apenas a riqueza do legado afro-brasileiro, mas também as transformações históricas, sociais e culturais que a religião enfrentou nas últimas décadas. De forma geral, podemos identificar 3 grandes vertentes que coexistem e, por vezes, se sobrepõem. A Quimbanda de tradição africana, frequentemente chamada de Quimbanda de nação, a Quimbanda umbandista, mais urbana e sincrética, e a chamada Quimbanda esotérica ou moderna, com forte influência de correntes ocultistas ocidentais. A Quimbanda de nação, presente sobretudo no sul do Brasil, guarda laços profundos com as liturgias do Batuque Gaúcho, do Congá e de outras religiões de matriz bantu. Nessa vertente, os Exus e Pombagiras são tratados com profunda reverência, muitas vezes associados a inquices, forças da natureza e entidades ancestrais. Os ritos seguem fundamentos herdados das tradições africanas e transmitem saberes orais que perpassam gerações de sacerdotes, tatas, mães e pais de santo. Os assentamentos, toques, oferendas e códigos são baseados em fundamentos antigos, e o culto à ancestralidade é o eixo principal de toda a prática espiritual. Aqui não há espaço para a figuração demoníaca de Exu ou para a deturpação de suas funções. Ele é o mensageiro, o protetor, o espírito que guia e aconselha. Já a chamada Quimbanda umbandista, ou Quimbanda de terreiro urbano,
se desenvolveu principalmente a partir do século XX, no bojo da expansão da Umbanda nas grandes cidades brasileiras. Nesse modelo, os cultos de quimbanda surgem como linhas de esquerda da Umbanda, associadas à atuação de Exus e Pombagiras, como entidades auxiliares que cuidam de demandas mais práticas e imediatas. Apesar de conservar elementos de origem africana, essa vertente apresenta um alto grau de sincretismo com o catolicismo popular, com a doutrina espírita kardecista e até com práticas mágicas ocidentais. Os rituais são mais acessíveis ao público leigo, os espaços são abertos e voltados à assistência espiritual, e a linguagem simbólica muitas vezes é adaptada ao imaginário urbano e contemporâneo. Mais recentemente, a chamada quimbanda esotérica, ou quimbanda luciferiana, ganhou notoriedade ao propor uma releitura radical e iniciática da religião. Nessa vertente, autores como Danilo Copini propõem uma abordagem mais hermética e filosófica, com inspiração em correntes do ocultismo europeu, como a magia do caos, a demonologia simbólica e as tradições da Golden Dawn. Para Copini, Exu e Pombagira são forças arquetípicas que representam o inconsciente, a libertação da repressão moral e o poder pessoal. Ele mesmo critica os exageros e as deturpações associadas à quimbanda na mídia sensacionalista, deixando claro que sacrifícios humanos são um mito absurdo e que há muita marmotagem, teatralização vazia, sendo praticada por pseudo-sacerdotes que nada têm a ver com as raízes verdadeiras da religião. Essa vertente, embora minoritária, conquistou visibilidade entre praticantes iniciáticos, especialmente jovens em busca de caminhos alternativos de espiritualidade. Em contraponto, os terreiros tradicionais continuam a desempenhar um papel central na preservação dos fundamentos africanos da quimbanda. Nesses espaços, onde tatas e yalorixás conduzem os rituais com base em sabedoria ancestral, a centralidade dos orixás bantu, da ética comunitária e da responsabilidade espiritual se mantém viva. É nesses terreiros que a quimbanda resiste ao esvaziamento simbólico e reafirma sua função como religião de cura, proteção e ancestralidade. Assim, de modo geral, podemos distinguir a quimbanda em 3 grandes linhas. A quimbanda tradicional de nação, profundamente ligada ao culto ancestral africano. A quimbanda umbandista, mais adaptada ao universo urbano e sincrético, e a quimbanda iniciática, esotérica, de influência moderna e hermética. Cada uma dessas vertentes expressa diferentes modos de lidar com o sagrado, refletindo o dinamismo e a complexidade do universo afro-brasileiro. Vertentes da quimbanda: tradição, iniciação e sincretismo. Contemporâneo à quimbanda no Brasil, apresenta 3 principais formas de manifestação, cada uma com práticas, visões e fundamentos próprios. Essas vertentes não são necessariamente excludentes, mas representam diferentes caminhos espirituais que a religião tomou ao longo do tempo, influenciada por fatores históricos, regionais e culturais. Apesar das variações, há uma essência comum que ancora todas elas: o culto às entidades do povo de rua, com ênfase na atuação de Exus e Pombagiras como espíritos guardiões, conselheiros e mensageiros. A quimbanda tradicional de raiz bantu, também chamada por vezes de quimbanda de nação, tem origem nos terreiros rurais e urbanos, fortemente influenciados pelas culturas do Congo e de Angola. Nessa vertente, há um respeito rigoroso pelos ritos ancestrais, pelos fundamentos herdados dos povos bantus e pela estrutura hierárquica do culto. As práticas incluem a incorporação de entidades espirituais consideradas ancestrais e não apenas espíritos desencarnados, o uso de cânticos em dialetos africanos, batidas de atabaques que remetem aos toques tradicionais e giras realizadas majoritariamente à noite, em alinhamento com o simbolismo do mundo espiritual oculto. Os 7 reinos de Exu organizam o universo espiritual dessa quimbanda, sendo cada reino responsável por uma qualidade arquetípica, um domínio de atuação e uma legião de entidades. Os rituais são firmes, envolvem assentamentos, oferendas específicas e, em alguns casos, sacrifícios animais, de acordo com as tradições herdadas dos povos africanos. Nessa vertente, não há sincretismo religioso evidente com o cristianismo, e a visão de Exu é puramente espiritual,
livre de qualquer associação demoníaca. Já a quimbanda iniciática ou ocultista é uma manifestação mais recente, que ganhou força entre grupos urbanos e iniciáticos a partir da década de 1990. Influenciada por escolas de ocultismo europeu, como a magia cerimonial, a demonologia simbólica e a tradição hermética, essa vertente busca reinterpretar os Exus e Pombagiras como entidades arquetípicas, forças psíquicas ou inteligências astrais. Nela, são comuns os graus iniciáticos, os rituais secretos, o uso de sigilos, pactos e invocações elaboradas que combinam nomes africanos com títulos latinos, gregos ou até cristãos invertidos. Em alguns casos, como nas linhas ditas luciferianas, há a tentativa de associar Exu à figura simbólica de Lúcifer, não como o diabo cristão, mas como portador da luz, da liberdade e da rebeldia. Essas associações, no entanto, são simbólicas e filosóficas, e não representam a realidade ritualística da maioria dos terreiros tradicionais. Praticantes dessa linha defendem uma espiritualidade voltada à autodivinização e ao domínio pessoal das forças ocultas. Ainda assim, essa vertente é minoritária dentro do universo da quimbanda brasileira. Por fim, temos a quimbanda contemporânea ou umbandista, praticada amplamente nos centros urbanos e dentro de terreiros de umbanda. Nessa forma, a quimbanda aparece como uma linha da esquerda, ou seja, um segmento específico dentro da estrutura mais ampla da umbanda, responsável por lidar com demandas práticas, descarregos, proteção espiritual e resolução de conflitos. Exus e Pombagiras atuam como guias auxiliares, com personalidade própria e sabedoria voltada ao cotidiano dos consulentes. Nessa vertente, é comum o sincretismo com santos católicos, elementos do espiritismo kardecista e até símbolos esotéricos, refletindo a realidade plural das cidades brasileiras. A linguagem simbólica é adaptada ao público moderno e os rituais são acessíveis, embora nem sempre guardem os fundamentos tradicionais da matriz bantu. Ainda assim, há muitos terreiros sérios que, mesmo dentro desse modelo sincrético, mantêm profundo respeito pelas entidades e cultivam uma prática ética e responsável. É fundamental destacar que, independentemente da vertente, a quimbanda não possui vínculos formais com Lúcifer ou Satanás, como muitas vezes é erroneamente propagado por visões coloniais e pelo imaginário cristão. Segundo o Conselho de Terreiros do Rio Grande do Sul, essa associação é fruto do sincretismo forçado e da demonização histórica de culturas africanas durante o período colonial. A figura do diabo não existe nos fundamentos da quimbanda autêntica, que se baseia em princípios de ancestralidade, proteção, justiça e equilíbrio entre mundos. Em síntese, embora haja expressões variadas da quimbanda, algumas mais tradicionais, outras mais modernas ou filosóficas, o núcleo da religião continua firme em suas raízes africanas, respeitando os valores dos ancestrais e mantendo rituais coerentes com sua origem espiritual. A pluralidade é uma marca da resistência cultural afro-brasileira, e compreender as diferenças entre essas vertentes é essencial para não cair em estereótipos ou generalizações que desrespeitam a profundidade da fé quimbandeira. Na quimbanda, cultua-se primariamente espíritos chamados Exus, masculinos, e Pombagiras, femininas. Estas entidades são entendidas não como demônios no sentido cristão, mas como ancestrais poderosos ou entidades guardiãs dos caminhos. Um Exu típico pode ter sido em vida um mago, malandro ou líder, e após a morte continua auxiliando na terra. Por exemplo, em várias casas cultua-se Exu Tranca-Ruas, que simboliza a guarda das encruzilhadas, ou Exu Caveira, associado ao cemitério. As Pombagiras, como Maria Padilha, Mãe Rumbi ou Rita de Aruanda, surgiram de contos e arquétipos femininos. Tantas vezes eram mulheres marginalizadas, meretrizes, índias, espiãs, dotadas de conhecimento oculto. Segundo um dicionário quimbandista, Pombagira, ou Pombagira, é o inquice dos caminhos, encarnando o feminino primal do culto bantu das encruzilhadas. De fato, o próprio nome Pombagira vem de corruptela do quimbundo Pambungila, guardião dos caminhos e encruzilhadas, título de uma divindade banta cultuada em Angola, Congo.
Essas entidades têm papéis e significados simbólicos específicos. Exus são vistos como mensageiros dos orixás e ancestrais, abrindo e fechando caminhos na vida dos fiéis. Tradicionalmente, Exu não é considerado o demônio, mas um guardião vigilante. Como explica Verger, na África Exu era guardião dos templos, das casas, das cidades e das pessoas. Muitos rituais de quimbanda começam atraindo Exu para limpar o ambiente e proteger a assembleia. Pombagiras e as linhas espirituais da quimbanda. Na quimbanda, as pombagiras ocupam um lugar central como entidades femininas poderosas, independentes e profundamente conectadas aos aspectos emocionais, sociais e afetivos da vida humana. Elas são reconhecidas como espíritos que compreendem os dilemas do coração, as dores do amor, os sofrimentos da rejeição, os abusos sofridos pelas mulheres e os desafios da autoestima. Por isso, atuam com firmeza para restaurar o equilíbrio psíquico e afetivo dos consulentes, trabalhando na cura de traumas emocionais, na resolução de conflitos amorosos e na liberação de bloqueios ligados ao desejo, ao prazer e à autoafirmação. A presença da pombagira é marcante, muitas vezes dançante, vaidosa, envolta em perfumes, vestes vermelhas, saias rodadas e adornos brilhantes. Ela não se esconde, não abaixa a cabeça e não teme julgamento. Representa, antes de tudo, a rebeldia feminina contra padrões opressores, sendo um arquétipo de mulher livre, sensual e dona de si. Por isso também é símbolo de empoderamento feminino e de justiça, em contextos onde as mulheres foram silenciadas. É comum ouvir relatos de consulentes que se sentem fortalecidos, mais confiantes e até transformados após uma consulta com uma pombagira. As oferendas feitas a essas entidades refletem seu caráter sedutor e altivo. Rosas vermelhas, espelhos, bijuterias, champanhe, cigarros finos, pentes e perfumes são itens frequentes. Esses elementos não são meros adornos. Cada um possui um simbolismo profundo dentro da ritualística da quimbanda, evocando os poderes do magnetismo pessoal, da atração e da beleza como ferramentas espirituais de influência e transformação. Embora pombagiras sejam amplamente conhecidas, a quimbanda abriga outras linhas de atuação espiritual. Além dos Exus, que são a contraparte masculina e energética da força de pombagira, existem também outras entidades que se manifestam nos rituais. Malandros, espíritos boêmios, elegantes e carismáticos que lidam com malandragem positiva, caminhos e soluções criativas. São símbolos de astúcia, liberdade e sobrevivência urbana. Caboclos quimbandeiros, diferentes dos caboclos da Umbanda, eles trazem a força ancestral indígena mesclada com a intensidade da quimbanda, muitas vezes com caráter mais direto, guerreiro e ritualizado. Pretos velhos quimbandeiros atuam com sabedoria ancestral, mas de maneira mais enérgica e resolutiva do que os pretos velhos da Umbanda. Tem grande poder de quebra de demanda e orientação espiritual firme. Crioulas e entidades negras, espíritos femininos ligados à resistência, à força da mulher preta e à ancestralidade afro-brasileira, que atuam em causas sociais e espirituais. Apesar dessas linhas serem homenageadas em alguns terreiros, o foco central da quimbanda autêntica permanece em Exu e Pombagira. Eles são considerados os senhores e senhoras da encruzilhada, dos caminhos, das escolhas e dos limites entre os mundos. Sua função principal é atuar na vida prática, resolvendo questões do cotidiano, abrir caminhos profissionais, proteger contra inimigos, restaurar relações amorosas, trazer prosperidade, eliminar vícios ou ajudar na conquista de objetivos com rapidez e eficácia. Diferente das entidades da chamada linha da direita da Umbanda, como caboclos e pretos velhos, que costumam ser compassivos, didáticos e moderados, os Exus e Pombagiras da quimbanda agem com objetividade. Sua linguagem é direta, seus métodos podem parecer duros para os despreparados, e seu senso de justiça é imediato. Como dizem alguns praticantes, eles fazem o que precisa ser feito, não o que o consulente quer ouvir. Por isso, circula no meio quimbandeiro a frase: na quimbanda com Kyo temos Exu e Pombagira. É uma forma de separar a tradição séria e fundamentada daquilo que alguns chamam de marmotagem,
práticas irresponsáveis ou mal-intencionadas que se dizem quimbandeiras, mas, na verdade, usam o nome da religião para rituais de magia negra ou trabalhos destrutivos. Essas práticas não fazem parte da verdadeira quimbanda, e muitos líderes de terreiro denunciam publicamente seu uso indevido. Além disso, é importante lembrar que os Exus e Pombagiras não são diabos ou demônios, como os colonizadores europeus tentaram fazer crer. Eles simbolizam o contato com forças da terra, com energias profundas e misteriosas que podem tanto curar quanto punir, dependendo da intenção e do merecimento de quem os procura. Respeitá-los é essencial. Seus rituais são precisos, suas exigências são claras, e qualquer relação com essas entidades deve ser construída com seriedade, verdade e compromisso espiritual. Rituais. Os rituais quimbandeiros são marcados por uma atmosfera intensa, carregada de simbolismo, e geralmente ocorrem à noite, com destaque para as segundas-feiras à meia-noite. Horário consagrado a Exu e Pombagira, quando os portais entre os mundos estão mais abertos e as energias da Terra mais acessíveis. A escuridão e o silêncio da noite favorecem a concentração espiritual e a manifestação das entidades. Nesse contexto, os trabalhos se iniciam com o acendimento de velas pretas e vermelhas, cores que representam o equilíbrio entre forças contrárias, o domínio sobre o fogo e a ligação direta com os guias quimbandeiros. Uma frase comum entoada em muitos terreiros é: "Apague a luz, acende a vela preta, que a magia vai começar." Essa frase não é apenas poética, mas carrega uma verdade ritual. O fogo das velas é considerado um canal de invocação, que acende os caminhos e desperta as entidades para que entrem em contato com o plano físico. Essa prática, embora nem sempre descrita em textos acadêmicos, é tradicionalmente reconhecida por diversos sacerdotes e médiuns. As oferendas são centrais nos rituais de quimbanda. Elas incluem itens como bebidas alcoólicas, cachaça, vinho tinto, champanhe, charutos ou cigarros, comidas quentes e afrodisíacas, feijão preto ou fradinho, farofa de dendê, pimenta, doces, mel e frutas rosas vermelhas para Pombagira e brancas para Exu. Perfumes e espelhos esses. Elementos são escolhidos não apenas por tradição, mas por sua vibração energética, que alimenta e agrada os espíritos, abrindo caminhos para que as demandas dos consulentes sejam ouvidas e executadas. Em muitos rituais, também ocorre o sacrifício de animais, geralmente uma galinha ou um bode, como parte da entrega do axé. Como diz uma máxima quimbandeira, o primeiro bicho é de Exu. Isso significa que antes de qualquer pedido, é Exu quem deve receber, pois ele é o guardião das encruzilhadas e das passagens, aquele que permite ou impede que a comunicação com os outros espíritos aconteça. Diferente de abordagens religiosas que colocam o sacrifício em termos morais, a quimbanda trata essa prática sob um viés pragmático e energético. O sangue, os órgãos e a carne contêm axé, força vital bruta, que é oferecida à entidade, usada para dar poder ao trabalho e depois compartilhada com a comunidade em espírito de comunhão. Como apontado pelo antropólogo Rodrigo Pereira, sacrificar animais redistribui axé entre homens e deuses. Um ciclo contínuo de energia e renovação. A quimbanda não vê a morte do animal como punição, mas como parte de uma troca energética ancestral. Os pontos cantados e a música são instrumentos fundamentais. O som dos atabaques, o batuque do facão, o ritmo vibrante e provocativo, tudo serve para preparar o espaço espiritual. Os cânticos evocam os nomes, caminhos e domínios dos Exus e Pombagiras. Durante as giras, os médiuns entram em transe e incorporam as entidades, que dançam, fumam, bebem e interagem com os presentes, muitas vezes aconselhando, limpando ou realizando rituais de corte de demanda diretamente com os consulentes. Outros elementos tradicionais incluem navetes, garrafas com álcool acesas, usadas em purificações ou abertura de caminhos, garrafas de azeite de dendê sangue simbólico, pintado ou escorrido no corpo do médium, trabalhos com ervas, pétalas de rosa, favas e feijão fradinho faca ou navalha ritual, usadas simbolicamente para cortar o mal,
Nas casas estruturadas, existe o Congá de Exu ou o Altar de Pombagira, um espaço dedicado onde se encontram patuás, estátuas, como caveiras ou imagens femininas, ferramentas, punhais, espelhos, navalhas e oferendas dos fiéis. Esses altares funcionam como pontos de poder e como canalizações constantes de energia espiritual. Toda essa prática gira em torno da magia operativa, uma magia de resultados, voltada para a vida real, para resolver problemas concretos, abrir caminhos, proteger, conquistar, desfazer feitiços, restaurar amores, fechar corpos. É um culto de ação e resultado, não de contemplação. A estrutura espiritual da Quimbanda é organizada em reinos e linhas, muitas vezes evocando modelos africanos ancestrais. Apesar disso, não há um dogma rígido. Cada casa pode ter sua tradição, seus pontos e suas maneiras de conduzir os rituais. Mas, em comum, há sempre o respeito à figura do guia-chefe, Tata ou Yalorixá, geralmente um pai ou mãe de santo com profundo conhecimento dos mistérios e a capacidade de comunicação direta com os espíritos. Por fim, embora frequentemente estigmatizada como religião invertida por seu confronto com a moral judaico-cristã, a Quimbanda possui suas próprias regras éticas e disciplinares. Suas práticas seguem um código interno de respeito à entidade, à energia e à eficácia ritual. Aqui, o valor não é o pecado, mas a verdade da intenção, a força do axé e a firmeza do compromisso com o mundo espiritual. Existe uma distinção recorrente entre Quimbanda com Q e Quimbanda com K, embora na prática ambas designem tradições que lidam com Exus e Pombagiras. A grafia com K remete às raízes africanas, especialmente aos cultos Bantu de Angola e do Congo, onde Quimbanda era o título de curandeiros e sacerdotes xamânicos voltados à cura e à harmonia com a natureza. Já a grafia com Q, mais comum no Brasil, assinala a vertente urbana e sincrética que surgiu no contexto afro-brasileiro, influenciada por elementos do espiritismo kardecista, do catolicismo popular e da divisão entre linha da direita e linha da esquerda, herdada da Umbanda. Como explicam algumas tradições internas, a Quimbanda seria a raiz africana pura, na qual Exu é tratado como um Nkisi, força ancestral da natureza, e não como um orixá iorubá. A Quimbanda, por sua vez, representa a adaptação brasileira que incorporou camadas culturais diversas e construiu um caminho espiritual próprio, focado na prática mágica e na atuação direta dos eguns. Na vivência cotidiana, contudo, a escolha entre as grafias não implica necessariamente diferenças profundas nos rituais. Em muitas casas de culto, ambas lidam com os mesmos espíritos e práticas, variando mais o estilo e o grau de sincretismo do que a essência do trabalho espiritual. A origem da palavra, no entanto, continua relevante. Quimbanda vem do idioma Kimbundu e designa aquele que conhece os segredos da cura e da feitiçaria. Comparar a Quimbanda com outras religiões afrodescendentes ajuda a situá-la em seu contexto mais amplo. A Umbanda, por exemplo, nasceu no início do século XX e se propõe como uma religião de luz, voltada à caridade, à cura espiritual e à elevação moral. Em seus ritos predominam os orixás, caboclos e pretos velhos, em um ambiente onde o sacrifício de animais é, em princípio, abolido. Exu aparece como guardião do terreiro, mas com cores mais claras e abordagem moderada. A Quimbanda, em contraste, assume os Exus e Pombagiras como figuras centrais, invocadas para demandas imediatas: justiça, proteção, amarração, sucesso material. Essa diferença de finalidade prática faz com que muitas casas umbandistas rejeitem ou critiquem abertamente o caminho quimbandeiro, associando-o a práticas pesadas ou de esquerda. Já o candomblé, outra grande vertente afro-brasileira, baseia-se nas nações africanas Yorubá, Gegé e Bantu. É uma religião de culto formal aos orixás, com rituais de toque, dança, transe e sacrifícios que visam alimentar as divindades e manter o axé da comunidade. Em seus fundamentos, Exu é um orixá mensageiro, parte integrante do panteão africano, bastante diferente do Exu quimbandeiro, que costuma ser identificado como o espírito de um morto,
um egum que trabalha em nome de causas humanas. Assim, enquanto o candomblé cultua forças divinas ancestrais dentro de uma estrutura hierárquica preservada, a quimbanda se volta ao trato direto com espíritos desencarnados e à prática mágica como ferramenta de transformação individual. Outro sistema espiritual que dialoga de forma indireta com a quimbanda é a Jurema Sagrada, tradicional do Nordeste brasileiro. Também conhecida como catimbó ou simplesmente Jurema, essa religião afro-indígena tem raízes na pagelança e nas práticas rituais com o uso da jurema preta, planta de poder considerada sagrada. Seus rituais, majoritariamente diurnos, envolvem encantamentos, toques de maracá, festas do cachimbo e a ingestão de infusões visionárias. A Jurema atua por meio dos chamados mestres encantados, entidades que surgem da mata, dos rios ou da tradição indígena. Embora existam paralelos no trato com espíritos não mediatizados, a Jurema tradicional não cultua pombagiras nem trabalha com exus urbanos. Como observa o professor Luiz Felipe Montemor, apenas nas versões mais modernas começaram a surgir elementos associados à chamada esquerda sincrética, o que antes não fazia parte do seu repertório. Portanto, apesar de ambas lidarem com o mundo espiritual invisível, Jurema e quimbanda divergem profundamente em sua cosmologia, sendo a primeira enraizada nos saberes indígenas e na força vegetal da Jurema preta, enquanto a segunda opera pela via mágica e urbana do contato direto com eguns poderosos. No contexto internacional, é possível ainda estabelecer um paralelo com o vodú haitiano, frequentemente mal compreendido no Brasil sob o nome voodoo. O vodou é um sistema afro-caribenho complexo que cultua entidades chamadas loas ou lhuás, que funcionam de forma semelhante aos orixás africanos. Entre eles está Legba, espírito das encruzilhadas e mensageiro entre mundos, frequentemente comparado a Exu, embora cada tradição tenha reelaborações próprias. No vodou, os rituais envolvem tambores, danças, sacrifícios e posses espirituais, além de uma cosmologia dual dividida entre as famílias Rada, luminosas, e Petro, mais intensas e quentes. Sacrifícios animais como carneiros e galos são comuns e fazem parte do pacto ritual com os espíritos. Assim como a quimbanda, o vodou enfatiza abrir caminhos, resolver problemas e alinhar forças espirituais com objetivos terrenos. No entanto, enquanto os loas seguem uma hierarquia coletiva mais estruturada, os exus quimbandeiros geralmente se apresentam como entidades autônomas, muitas vezes com histórias humanas, com nomes próprios e traços psicológicos definidos. Em termos históricos, o vodou traz mais herança Fon e Gegé, enquanto a quimbanda tem base majoritariamente banto, mas ambas revelam como o legado africano se transformou em diferentes linguagens espirituais nas diásporas americanas. A quimbanda, como prática espiritual e religiosa, se caracteriza pelo trabalho com entidades como Exus e pombagiras, figuras centrais em seus rituais de magia e poder. Embora tenha sido moldada em grande parte pelo sincretismo afro-brasileiro, ela compartilha raízes comuns com outras tradições de origem africana, como o palo mayombe cubano, que também se origina das práticas espirituais da região Congo, Angola-Congo. No palo mayombe, o centro do culto é o nganga, um caldeirão mágico onde os praticantes trabalham com os Ankisi, espíritos da natureza e ancestrais do Congo, além de usarem elementos como sangue e ossos em seus rituais. Assim como a quimbanda, o palo mayombe é frequentemente classificado como magia negra por aqueles que não compreendem sua profundidade espiritual, mas para seus adeptos, trata-se de uma forma sagrada de se comunicar com os mortos e de utilizar as forças da natureza e da floresta para fins espirituais e de cura. Ambas as práticas, quimbanda e palo mayombe, têm suas raízes nas tradições Congo e lidam com espíritos de ancestrais e entidades espirituais poderosas. A principal diferença entre elas é que, enquanto a quimbanda tem uma forte adaptação brasileira, refletindo influências locais, símbolos e linguagem específicos, o palo mayombe preserva de forma mais pura os rituais congos originais, como o uso de figuras de ferro-tesoura, o mambo, ritual de encantamento, e a presença do rum como elemento ritualístico. Ambos os sistemas compartilham a prática de trabalhar com o mundo dos mortos,
mas enquanto a quimbanda se caracteriza por seu sincretismo com o catolicismo e o espiritismo, o Palo Mayombe mantém-se mais fiel às tradições de Angola e Congo, com seus próprios códigos e rituais. As religiões afro-brasileiras têm raízes profundas nas tradições africanas, mas suas práticas e crenças se desenvolveram de maneiras distintas no Brasil, refletindo uma diversidade de influências culturais e espirituais. Entre as mais conhecidas estão a quimbanda, a umbanda e o candomblé, três sistemas religiosos que compartilham algumas origens comuns, mas se diferenciam tanto nas suas práticas quanto na abordagem espiritual. A quimbanda é uma prática religiosa centrada no culto direto a Exu e Pombagira, espíritos frequentemente associados ao mundo inferior, à magia prática e ao pragmatismo das questões materiais. Em vez de ser uma religião voltada para a espiritualização ou cura, como no caso de outras religiões afro-brasileiras, a quimbanda foca em resultados imediatos, como sucesso nos negócios, justiça e resolução de problemas pessoais. Seus rituais envolvem o uso de sacrifícios de animais, cânticos e danças, sendo o elemento fogo, representado por velas vermelhas e pretas, de grande importância para convocar essas entidades espirituais. A quimbanda não possui uma teologia rígida e se adapta conforme a tradição local, sendo bastante voltada para a magia operativa e o contato com espíritos individuais, conhecidos como eguns. As práticas são frequentemente associadas a um culto mais voltado para o indivíduo, com foco na busca de poder pessoal e soluções diretas. Umbanda fundada no início do século XX, a Umbanda é uma religião sincrética, que combina o espiritismo kardecista, o catolicismo popular e as crenças dos orixás africanos. Seu objetivo central é a caridade e a evolução espiritual, com foco na ajuda aos necessitados e no desenvolvimento moral e espiritual do ser humano. Ao contrário da quimbanda, a Umbanda não cultua diretamente Exu ou Pombagira, embora esses espíritos possam ser chamados como guardiões ou intermediários nos terreiros. A Umbanda trabalha com uma ampla gama de espíritos, incluindo orixás, caboclos indígenas e pretos velhos, e seus rituais envolvem cânticos, danças e incorporação mediúnica, mas sem sacrifícios de animais, o que a distingue claramente da quimbanda. A Umbanda prega a preservação da vida e busca promover a harmonia espiritual, trabalhando com espíritos de luz, que têm como função principal ajudar os consulentes em seus processos de cura e evolução. Candomblé. Candomblé é uma religião de matriz africana, mais especificamente das tradições dos povos Yorubá, Jeje e Bantu, que cultua os orixás, divindades associadas aos elementos naturais como o vento, o mar, o fogo e a terra. Os rituais do candomblé são elaborados e envolvem a dança, o toque de atabaques, cânticos e, em muitos casos, o sacrifício de animais, que são oferecidos como alimento para os orixás. Cada orixá tem uma personalidade e mitologia próprias, e os adeptos do candomblé acreditam que suas vidas são guiadas e influenciadas por essas entidades. Diferentemente da quimbanda e da umbanda, o candomblé não se concentra tanto em questões pessoais imediatas, mas na conexão profunda com os orixás e com a ancestralidade. É uma religião que enfatiza o culto coletivo e o respeito pelas forças naturais e espirituais, com a preservação da tradição africana sendo um aspecto fundamental de sua prática. Apesar de compartilharem raízes africanas, quimbanda, umbanda e candomblé se distinguem pela forma como abordam as práticas espirituais e as relações com os espíritos. A quimbanda foca em uma abordagem mais pragmática e voltada para o poder pessoal, enquanto a umbanda preza pela evolução moral e espiritual com ênfase em caridade e cura. O candomblé, por sua vez, mantém uma ligação mais profunda com os orixás e as tradições africanas, buscando a conexão com as forças naturais e espirituais através de rituais complexos e coletivos. Cada uma dessas religiões oferece uma perspectiva única sobre o mundo espiritual, refletindo a diversidade de experiências e crenças dentro do contexto afro-brasileiro. A comparação revela que a quimbanda se distingue de outras tradições afro-brasileiras, como a umbanda e o candomblé, principalmente pelo destaque dado às entidades de esquerda, como Exu e Pombagira. Essas entidades, muitas vezes associadas ao mundo inferior,
ou ao lado mais sombrio da espiritualidade, tem um papel fundamental nos rituais da quimbanda, que se caracteriza pelo uso de magia operativa direta voltada para resultados rápidos e objetivos concretos. Isso contrasta com o enfoque da Umbanda, que foca na caridade e no desenvolvimento moral, e com o Candomblé, que tem uma conexão mais profunda e ritualística com os orixás. A quimbanda também se distancia das outras duas pela sua visão de mundo, que muitas vezes é mais libertada da moral cristã dominante, como observa o pesquisador Carvalho, permitindo uma maior flexibilidade na interpretação de conceitos como bem e mal, sem os tradicionais dogmas religiosos. Esse aspecto de independência da moral cristã pode ser visto como uma tentativa de preservar uma cosmovisão mais autêntica e conectada com as raízes africanas, muitas vezes em conflito com os valores coloniais e a moralidade imposta pelo cristianismo. A quimbanda, nesse sentido, se aproxima mais de outras tradições como o Palo Mayombe, Congo-Cuba, ou os rituais de Calundu, que também lidam abertamente com o polo escuro ou não iluminado da espiritualidade. Assim como a quimbanda, essas práticas espirituais se envolvem com os aspectos mais misteriosos e até temidos do universo espiritual, como a comunicação com os mortos, os espíritos ancestrais e as forças da natureza, mas com uma abordagem que muitas vezes foge das convenções religiosas tradicionais. Enquanto a Umbanda e o Candomblé buscam integrar a espiritualidade com um foco mais voltado para a cura e o auxílio ao próximo, a quimbanda se orienta pela busca de poder pessoal e resolução imediata de conflitos, em grande parte por meio da manipulação de forças espirituais. Ao mesmo tempo, apesar de sua ênfase nas entidades de esquerda e no aspecto mais material e pragmático da magia, a quimbanda compartilha com a Umbanda e o Candomblé suas raízes africanas e a valorização da ancestralidade, o que é evidenciado pela própria origem etimológica dos seus termos. O nome Quimbanda, por exemplo, possui raízes no Kikongo, uma língua falada por povos da região central da África, trazendo consigo a herança cultural dos povos Banto, que em algum momento também deram origem ao Candomblé. Essa conexão com as tradições africanas, embora muitas vezes menos visível do que em outras religiões afro-brasileiras, é um ponto de convergência que une as práticas de Quimbanda, Umbanda e Candomblé, mostrando que, apesar de suas diferenças, todas essas tradições reverenciam os ancestrais e as forças espirituais como agentes fundamentais para a conexão com o divino e com o cosmos. Praticantes e líderes da quimbanda enfatizam repetidas vezes que muito do que se fala no senso comum sobre ela é fruto de preconceito ou desinformação. O Conselho do Povo de Terreiro do RS, CPTRGS, também esclareceu que figuras como Lúcifer, Diabo e Belzebu não pertencem às tradições de matriz africana. Qualquer menção a esses seres, especialmente nos pontos cantados da quimbanda, reflete o sincretismo imposto pela Igreja Católica. Em outras palavras, líderes espirituais não consideram Lúcifer um orixá quimbandeiro, mas apontam que seu nome entrou nos rituais como forma de disfarce simbólico contra a intolerância. Outros praticantes, tatas e ialorixás, costumam relatar que a quimbanda ensina responsabilidade. Cada pedido realizado exige uma contrapartida energética, lei do retorno, e que ela emancipa o culto afro, ao devolver à comunidade negra controle sobre seus espíritos, sem os filtros moralistas da sociedade branca. Vários depoimentos acadêmicos confirmam que os ritos quimbandeiros são centrados no axé ancestral, sem intenção maligna intrínseca. Assim, ao contrário da estigmatização popular, não existe um mal universal exclusivo da quimbanda. Seus ritos fazem parte de uma cosmovisão africana autônoma, orientada pela reciprocidade com os ancestrais e os guias espirituais. A quimbanda brasileira é uma manifestação religiosa de grande complexidade e profundidade, que carrega em sua essência séculos de resistência cultural e adaptação. Originada a partir dos costumes bantu de Angola e Congo, ela foi recriada no Brasil, onde passou por um processo de transformação e sincretismo, mas sempre preservando rituais únicos e uma cosmovisão própria. Através de seu panteão distinto, formado por entidades como Exus e Pombagiras, a quimbanda estabelece um vínculo profundo entre o mundo visível e o invisível,
conectando seus praticantes às forças espirituais que operam nas encruzilhadas da vida cotidiana. Essas entidades são reconhecidas como poderosas mediadoras entre o plano físico e o espiritual, representando tanto aspectos da natureza quanto da moralidade ancestral. Exu, como o guardião das encruzilhadas, e Pombagira, como a protetora das mulheres e das almas, não são vistos como seres demoníacos ou malévolos, como muitas vezes se interpreta erradamente, mas sim como forças que trazem equilíbrio, transformação e resolução de questões urgentes e práticas. A quimbanda, assim, destina-se à magia operativa, com a qual se busca resultados imediatos e objetivos concretos, como a resolução de conflitos e a obtenção de prosperidade. Essa abordagem pragmática da espiritualidade, voltada para a realização pessoal, é frequentemente mal compreendida por quem espera que os rituais e práticas espirituais sigam as convenções das religiões mainstream. Ao contrário das tradições cristãs, que dividem o mundo entre o bem e o mal, a moralidade da quimbanda não se baseia no maniqueísmo. Ela está enraizada em valores próprios que consideram as complexidades da vida humana e espiritual, longe dos dogmas que impõem noções rígidas de certo e errado. Em vez disso, a moral da quimbanda está ligada à sabedoria ancestral, transmitida por meio de gerações de praticantes que buscaram a conexão com o divino e com as forças da natureza. Esse entendimento abre um espaço para a pluralidade de interpretações e práticas, e é justamente nesse campo de liberdade que a quimbanda se manifesta, respeitando e preservando sua história cultural e espiritual. Com o passar do tempo, a quimbanda se viu muitas vezes à margem da aceitação popular, sendo mal interpretada e até mesmo estigmatizada por seu caráter mais enigmático e misterioso. Contudo, hoje há um crescente interesse por compreendê-la em seus próprios termos, não apenas como uma religião, mas também como uma tradição que reflete a luta e a resistência de um povo. Ao mesmo tempo, há uma busca constante por reconhecer suas origens históricas e culturais, e, mais importante, respeitar e valorizar a sabedoria dos praticantes que, mesmo em tempos modernos, mantêm a quimbanda viva e autêntica. Essa redescoberta de sua verdadeira essência, apoiada em fontes acadêmicas e depoimentos de líderes espirituais como Danilo Copini, Baba Diba e outros, permite que a quimbanda se coloque no cenário contemporâneo como uma tradição rica em ensinamentos e práticas que merecem o mesmo respeito e entendimento que qualquer outra religião. Portanto, quis apresentar uma visão abrangente e respeitosa dessa tradição afro-brasileira, explorando suas raízes, sua relevância cultural e espiritual, e destacando a importância de compreendê-la além dos estigmas e distorções frequentemente impostos a ela.